E aí, tudo certo? Vamos pensar numa coisa que a gente usa o tempo todo, mas o que é o tempo, de verdade? Ele comanda a nossa vida, mas raramente a gente para pensar na natureza dele. Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos juntos nessa jornada, desde o nosso calendário até as leis mais malucas do universo. Para começar, se liga nessa ideia. E se tudo que a gente conhece, sabe, relógio, calendário, o ano novo, e se tudo isso for só uma invenção nossa, uma forma que a gente criou para organizar as coisas, mas que não é uma verdade absoluta do universo? Isso já dá uma bagunçada na nossa cabeça, né? Pois é, a primeira grande sacada é justamente essa. A nossa forma de medir o tempo é, na real, um grande combinado, uma convenção. E a história do nosso calendário é a melhor prova disso. Pensa só. Um dia é a Terra girando. Um ano é a Terra dando a volta no Sol. Beleza, isso é física, astronomia, mas e o nosso calendário? Ah, aí a história é outra. O calendário gregoriano que a gente usa é super recente. E os nomes dos meses, tipo julho e agosto, foram criados para homenagear imperadores romanos, Júlio César e Augusto. Eles basicamente botaram o nome deles no tempo. O sistema é tão bagunçado, tão humano, que nem bate com a rotação da Terra direito. Por isso, a gente precisa enfiar um dia a mais, o dia bissexto, a cada 4 anos, só para tentar consertar a bagunça. Ok, então a gente já viu que o jeito que a gente mede o tempo é invenção. Mas e o tempo em si? Por que ele só parece ir para frente? A gente lembra do passado, mas não do futuro. Por quê? É aí que a física entra para dar uma luz com o conceito da flecha do tempo. E a resposta da física para isso está numa palavra meio esquisita: entropia. Mas calma, é mais simples do que parece. Pensa em entropia como uma medida de bagunça, de desordem. E uma das leis mais fundamentais do universo, a segunda lei da termodinâmica, diz que a bagunça total do universo está sempre aumentando. É essa caminhada inevitável em direção à desordem que dá ao tempo uma direção. Olha só esse exemplo da caneca. É perfeito para entender. Uma caneca inteirinha, arrumada, isso é um sistema de baixa entropia, pouca bagunça. Mas aí, ela cai e se quebra toda em 1000 pedaços. A bagunça, a entropia, aumenta pra caramba. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Agora, o contrário? Cacos de vidro pulando do chão e montando uma caneca sozinhos? Nunca, né? É por isso que o tempo só anda pra frente, seguindo o fluxo da desordem. Então tá, a entropia explica por que o tempo vai para frente. Mas será que ele vai sempre na mesma velocidade? Bom, aí chegou um cara chamado Albert Einstein e bagunçou o nosso coreto de novo, mostrando que a coisa é ainda mais complexa. Antes de Einstein, a física antiga, a de Newton, pensava no tempo como um rio, correndo igualzinho para todo mundo no universo. Um relógio universal, sabe? Tic-tac, tic-tac, igual para mim, para você, para um ET em outra galáxia. Mas Einstein chegou e falou: não, o tempo é relativo. O que isso quer dizer? Que ele pode sim passar mais rápido ou mais devagar. Tudo depende da velocidade que você está se movendo e da força da gravidade ao seu redor. Quem viu o filme Interestelar vai lembrar daquela cena de arrepiar. 1 hora neste planeta equivale a 7 anos na Terra. Aquilo ali não é só ficção, pessoal. É a ciência da dilatação do tempo gravitacional levada ao extremo. Perto de algo com muita, mas muita gravidade, como um buraco negro, o tempo literalmente se arrasta em comparação com um lugar com menos gravidade, como a Terra. E isso não é só coisa de filme, tem prova real aqui no nosso quintal cósmico. A órbita de Mercúrio, por exemplo, só bate certo com os cálculos se a gente usar as equações de Einstein. O GPS do nosso celular precisa ser corrigido o tempo todo, porque lá em órbita, onde a gravidade é um pouco menor, o tempo passa um tiquinho mais rápido para eles. E o mais maluco de todos, o experimento dos gêmeos da NASA. Um ficou na Terra, o outro foi para o espaço. Quando o astronauta voltou, depois de 1 ano, ele estava um pouquinho mais novo que o irmão. Pois é, o tempo passou mais devagar para ele. Beleza, então viajar para o futuro, de certa forma, a gente já sabe que dá. Se alguém entrar numa nave super rápida, o tempo vai passar mais devagar para essa pessoa do que para quem ficou na Terra. E quando ela voltar, o futuro terá chegado mais rápido para a gente. Mas e o contrário? Dá para voltar para o passado? E aqui vem a parte mais surpreendente. Se você olhar as equações da física, tipo, na matemática pura, não tem nada que diga é proibido voltar no tempo. A matemática permite. A porta, teoricamente, está aberta. O problema não está na física, está na lógica. É aí que entra o famoso paradoxo do avô. Imagina o cenário. Alguém volta no tempo e, sem querer, impede os próprios avós de se conhecerem. Ué,
Se eles não se conheceram, como essa pessoa nasceu para poder voltar no tempo? Deu um nó na cabeça, né? É um loop que parece que não fecha. E como a ciência ainda não tem uma resposta para esse nó, quem entra em campo para imaginar as soluções? A ficção científica, claro. O cinema adora brincar com essas possibilidades. Basicamente, existem duas grandes ideias nos filmes. A primeira, tipo em De Volta para o Futuro, diz que existe uma única linha do tempo, que pode ser alterada. É por isso que o Marty McFly começa a desaparecer da foto quando mexe com o passado dos pais. A segunda ideia, que a gente vê em Vingadores Ultimato, diz que mudar o passado não mexe com seu presente. Em vez disso, cria uma realidade paralela, uma nova linha do tempo. Bem mais seguro, né? Mas vamos sair do cinema e voltar para um dos físicos mais geniais da história, que resolveu fazer um teste prático. Stephen Hawking, com seu humor característico, decidiu fazer um experimento muito, muito esperto. Ele organizou uma festa para viajantes do tempo. Tinha champanhe, balões, tudo. Só que a genialidade está aqui. Ele só mandou os convites com a data e o local um dia depois da festa ter acontecido. A lógica era simples. Só quem pudesse viajar para o passado veria o convite e conseguiria aparecer. E o resultado? Bom, a famosa foto mostra o Hawking esperando sozinho. Ninguém apareceu. O que nos deixa com essa pergunta final. Será que a festa do Hawking prova que é impossível viajar para o passado? Ou será que os viajantes do tempo são apenas muito bons em manter segredo e, quem sabe, não gostam muito de festas? A física parece deixar uma frechinha na porta, mas a lógica e a falta de provas, por enquanto, insistem em mantê-la fechada. Fica aí pra gente pensar.